Esta pesquisa analisa a luta das mulheres indígenas Cocama com foco nas lideranças feministas no maior território indígena urbano de Manaus, no Amazonas, o Parque das Tribos. O estudo investiga como essas mulheres, especialmente a cacica geral Lutana Cocama, constroem processos de resistência diante das múltiplas formas de violência simbólica, política e de gênero, tanto no interior da comunidade quanto nas relações com a sociedade e o Estado. Aqui, o corpo da mulher indígena é compreendido como um território de resistência e memória, nos quais se articulam as dimensões política, espiritual e cosmológica. Aqui, cada casa, cada rua, cada canto carrega sobre si histórias de respeito, luta e resistência, onde a formação urbana não foi somente geográfica, mas, sobretudo, geopolítica, na qual a divisão das ruas ocorreu por povos para evitar guerras étnicas. Essa organização territorial tão diversa buscou garantir que as diferenças culturais, os modos de viver, as línguas não se tornassem motivo de conflito, mas de fortalecimento coletivo. Então, aqui onde nós estamos hoje fazendo essa gravação, é o Parque das Tribos. Ele nasceu de uma luta coletiva da família Cocama e meu pai, ele requereu essa terra que chamamos de Parque das Tribos hoje, para que nós pudéssemos trabalhar de agricultura familiar para o nosso sustento. Então a gente já está aqui na comunidade desde 1986. Então meu pai faleceu em 2004, né, e a terra ficou sem utilidade. E foi quando eu tive a ideia de planejar uma moradia para a população indígena. Não só para o Cocama, mas para outros povos. Em 2013, a gente começou a dar o andamento de documento para nós ter o poder de assentar as famílias na comunidade. Dia 18 de abril de 2014, a gente ocupou essa localidade, né? Eu e o cacique Messias, que já é falecido. No contexto das mulheres indígenas do Parque das Tribos, o corpo território é lugar de memória ancestral, onde se inscrevem saberes tradicionais, práticas de cuidado, mas também marcas de violência produzidas pelo colonialismo, pela dominação masculina e pelas estruturas sociais excludentes. Nós viemos do barro, feito do barro, do pó da terra. Para nós não existia assim aquela, como se fala, aquela definição de quem era quem, mas que todos nós éramos humanos, né, junto. Hoje eu vejo que Deus ele nos criou, nos formou nós e formou a natureza. E por isso que a gente fala com os nossos espíritos, nós falamos com as nossas árvores, as nossas plantas. Porque eu trabalho com remédio, com a planta medicinal, fazendo xarope, fazendo banho. Então, quando é algo que eu vou fazer, que alguém me pede, eu peço licença e ela fala se eu vou fazer ou se eu não vou fazer. Então, a nossa natureza ela é viva. Nós, indígenas, acreditamos muito nessa parte da ancestralidade da natureza, que nossas plantas, nós falamos com elas. Quando nós acordamos, a primeira coisa que a gente faz é abrir a porta e falar com a natureza. Uma das lideranças masculinas ouvidas na pesquisa demonstra em seu discurso as características da violência simbólica de gênero, que se dá pela dominação masculina e sobre a naturalização de estruturas sociais que perpetuam
a subalternidade feminina com reforço às práticas paternalistas e deslegitimação de lideranças femininas. Eu compro absorvente para 400 mulheres no Parque das Tribos. 400 moças que faltavam aula e não iam para a escola porque não tinham absorvente para ir para a escola. Porque passavam vergonha dentro da sala de aula e tinham que estar pedindo de professor. Então, esse constrangimento nós não passam mais. Porque tem essa preocupação. Então, por isso que eu digo que é essa falácia de empoderamento feminino que se faz muito por aí. Uma falácia, mas não tem investimento para que essas mulheres saiam dessa decadência, dessa pobreza, dessa miséria, para que ela possa se cuidar da sua saúde, porque ela não cuida às vezes da saúde, porque ela tem que cuidar de uma família de 8, 9, 10 crianças e de um marido cachaceiro. Então ela não tem tempo de ir na UBS. Nós, da comunidade, não, mulheres daqui, eu pegava absorvente, balde para lutando. Chegar e ligar para as pessoal, que é para lá e para cá, mas aí eu não. Essa violência simbólica às lideranças femininas no Parque das Tribos não é somente interna, mas se revela também no contexto urbano externo à comunidade, como demonstram os relatos de Lutana Cocama sobre o episódio em que teve que ficar completamente desnuda para, abre aspas, provar, fecha aspas, a oficiais de justiça e policiais que era indígena, apontando para uma intersecção da opressão de gênero e raça. Porque eles alegavam que não tinha indígena, né? Não tinha dentro da sociedade, dentro de um local de área nobre, né? Não tinha indígena, porque o índio para eles era o que estavam lá nas suas aldeias, que andavam nus, né? E a gente não tem assim essa filmagem, porque na hora eles tomaram o tablet que estava tudo gravado, todas as coisas ali, e quebraram, né? Na integração, quando eles vieram, cavalaria, cachorro, avião, spray de pimenta, tudo. Dentro do arcabouço teórico da violência política de gênero, há a concreta infração aos direitos das lideranças indígenas como mulheres e sujeitas políticas. Essa violência foi analisada pela advogada Inorica Namari, que é especialista em direito dos povos indígenas, e ela apontou o enquadramento legal. A Lei 14.192, de 2021, é uma lei criada para assegurar os direitos das mulheres, inclusive das mulheres indígenas, para que essas mulheres elas sejam protegidas contra as violências de gênero, política, e também assegurar o lugar dessas mulheres nos espaços de política e de decisão. Por isso, sim, ela deve e pode ser aplicada ao contexto indígena, à realidade dos povos indígenas. Ao longo deste percurso investigativo, 3 eixos centrais emergiram como constatações desta pesquisa, revelando a complexidade e a potência das lutas dessas mulheres no contexto urbano amazônico. O primeiro eixo foi o corpo-território como espaço de resistência e reexistência. Segundo eixo, a violência política de gênero como expressão da colonialidade. E o terceiro eixo, o feminismo decolonial como prática de reterritorialização urbana. Foi lá na Maloca, teve reunião, só que eu não lembro mais o que é, né? Porque a grita, ele deixa a outra falar, assim, eu não gostei. De lá nunca mais foi. Levei porrada da polícia, né? Fiquei nua para provar que aqui existia indígena, nessa terra, né? O benefício, quando vem para toda a comunidade, são escolhidas as pessoas que ganham. No caso, quem está lá junto dele, né? Que são aquele grupo dele todo o tempo ganhando. E a gente é esquecido, né? Quem ele não gosta, ele não coloca. Essa pesquisa nos faz compreender melhor as estruturas das máscaras dos opressores, que são construídas em camadas de silenciamento,
e exclusão. Historicamente, essas máscaras recobrem os corpos e as vozes das mulheres. Rasgá-las é expor as estruturas coloniais, patriarcais e racistas que insistem em apagar suas identidades, seus saberes e sua força política. Brasil, o que eu faço com a minha cara de índio? E meus cabelos, minha história e os meus segredos? Que faço com a minha cara de índia, e meus espíritos, e a minha força, e meu tupana, e meus círculos? Que faço com a minha cara de índia, meu toré, e meu sagrado, e meus caboclos, e minha terra? Que faço com minha cara de índia, meu sangue, e minha consciência, e minha luta, e nossos filhos? Brasil, o que eu faço com a minha cara de índio? Não sou violência, não sou estrupo, sou história. Eu sou Cunhã, barriga brasileira, do vento sagrado, do povo brasileiro. Eu sou Lutana Cocama, cacica geral do Parque das Tribos, Manaus.